aula de hoje, a gente vai conhecer o experimento de Ørsted. Vamos ver primeiro os fatores históricos de como que ele ocorreu e as peripécias, né, que é uma história bastante curiosa, que é o seguinte: a descoberta ela ocorreu por acaso durante uma palestra no ano de 1820. O Ørsted, ele sabia que correntes elétricas produziam duas coisas. Uma que era a dissociação química, né, pelo processo de eletrólise, que é a quebra da água em gases, hidrogênio e oxigênio. E ele sabia também que a corrente elétrica produzia calor, que era pelo efeito Joule, né, que aquecia o fio por onde ela passava. E por algum motivo, ele acreditava que a corrente elétrica também poderia gerar magnetismo, e aí visando aquela unificação que a gente tanto espera que aconteça entre eletricidade e magnetismo, e aí ele começa a tentar contribuir de alguma maneira para que as relações entre essas duas disciplinas começassem a existir. Bom, como que foi o primeiro experimento que ele fez? Ele pegou um fio passando corrente elétrica, que é uma coisa puramente de fenômenos elétricos, e pegou uma bússola, que é um aparelho utilizado para detectar campo magnético, que é uma coisa puramente de magnetismo, e começou a querer misturar esses dois universos. Fio com corrente elétrica, eletricidade, bússola detectando campo magnético, magnetismo. Se houvesse alguma interação entre eles, então começaria a ter provas de que eletricidade e magnetismo, né, estavam ali juntos de alguma maneira. E o que ele faz no primeiro experimento? Ele posiciona a bússola perpendicular ao fio, conduzindo corrente elétrica, liga, né, a chave do circuito e simplesmente nada aconteceu. Aí começa a ver, né, a bateria não estava descarregada, estava tudo ligado, tudo certinho, tudo conectado. E esse foi a primeira vergonha, né, que o Ørsted passa, né, no meio de uma aula, de uma palestra que ele estava lecionando, que ele queria mostrar, né, o que aconteceu alguma coisa, e na frente do público simplesmente não aconteceu nada, né? Ficou tudo estagnado, tudo parado. Bom, o Ørsted começa a pensar, né, o que ele fez de errado, o que aconteceu. Eu imagino que em algum momento, em suas preparações de aulas, ele viu que havia um envolvimento, né, uma relação ali entre a bússola e o fio, mas nesse primeiro momento ele não entendeu direito como isso acontecia. E aí, ao tentar fazer essa reprodução numa primeira vez em público, simplesmente ele passa, né, a sua maior vergonha da vida, né, que não acontece nada, fica aquela situação de passa caramba. E aí ele vai tentar propor o segundo experimento. No segundo experimento, ele decidiu colocar a agulha da bússola não perpendicular, né, mas paralelo ao fio, o que para ele escreveu que ele considerava isso meio absurdo, mas ele falou, vou fazer. E aí ele ligou, né, a chave, ligou o circuito e simplesmente a bússola começou a mudar de direção. Então aqui foi o que ele fez, deixou a bússola alinhada com o campo magnético exatamente paralelo ao fio que conduziria a corrente elétrica, e ao fechar a chave, simplesmente o circuito passou, né, aqui pelo experimento, e a bússola que apontava para cá, ela sofre uma deflexão. Ela simplesmente movimenta, né, e sai do lugar. Bom, qual que é o intervalo entre esses dois experimentos? Aquele primeiro experimento, né, que ele estava no meio de uma palestra, ocorreu no final de abril de 1820, né, onde ele passa aquela vergonha em público. E em 21 de junho de 1820, ou seja, nem quase 2 meses depois,
ele publica um artigo, que é esse segundo experimento, explicando direitinho como é que acontece, onde ele entendeu a lógica e já, né, escreveu sobre esse comportamento que já ligava fenômenos elétricos, corrente elétrica, com fenômenos magnéticos, que é o deslocamento de uma bússola. Por que no segundo caso funcionou e por que no primeiro caso não funcionou? Bom, no primeiro caso, quando ele colocou a bússola aqui alinhada em 90 graus com o fio, na verdade, ele coincidiu o campo magnético do planeta Terra, que era a posição inicial da bússola, com o campo magnético gerado pelo fio ao começar a passar corrente elétrica. Então, só somou os dois campos, mas eles não foram diferentes. A bússola não detecta intensidade, ela detecta apenas para onde está apontando. Então, ela não conseguiu medir que houve variação, embora o campo tenha aumentado, porque somou do planeta mais do fio. Mas como ela não detecta valores, detecta apenas para onde aponta, e como apontava no mesmo lugar, ela simplesmente não se moveu. E o que ele não conseguiu provar nada nesse primeiro momento. Mas aí quando ele coloca, né, o fio e a agulha paralelo, simplesmente o campo gerado pelo fio ele é sempre perpendicular a 90 graus, e aí sofreu a deflexão, né, e ele conseguiu então provar esse fenômeno, conseguiu reproduzir e explicar o experimento. E aí como é que funciona isso? Como é que eu sei aplicar isso? A gente vai conhecer a chamada regra da mão direita, que vai permitir que a gente consiga identificar para onde é a criação desse campo magnético gerado. Mas antes de eu falar da regra da mão direita, deixa eu só fazer mais um comentário sobre o Ørsted, que eu estava esquecendo, que foi o seguinte. O Ørsted, como eu coloquei aqui, ele faz essa publicação em 21 de junho de 1920 para a comunidade científica, e ele vai passar a segunda vergonha da vida dele, tá? Que essa publicação não vai ser aceita logo de cara, né? Os cientistas da época não vão comprar. A gente tem que lembrar que nessa época, né, em 1800 e pouco, o centro do acontecimento do mundo não era os Estados Unidos, então era a França. Então, se você quisesse validar a sua teoria, né, ser um bom cientista, ter suas publicações aprovadas para a comunidade, você se dirigia, né, e escrevia os artigos sempre para os físicos franceses, que eram quem... a França era a potência econômica da época, então era ela que ditava as regras. E aí os franceses, quando foram ler esse artigo publicado por o Ørsted era alemão, simplesmente achou um absurdo, tipo, ridicularizaram ele. E aí até deram apelidos, chamaram de o delírio alemão, né? Tipo, tá louco. Tipo, imagina que a bússola vai deflexionar por conta de corrente elétrica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O alemão tá doido, tá delirando. E eles acreditavam que, na verdade, o fenômeno da movimentação da bússola estava muito mais ligado ao calor que esse fio produziria pelo efeito Joule, e aí por efeitos térmicos, né, de convecção, iria fazer o ar se movimentar ali perto, e isso geraria a bússola, né, o movimento na bússola, que os franceses achavam que isso era o mais normal de acontecer, e não criação de campo magnético. E aí os franceses tentam reproduzir o experimento dele, criam uma câmera a vácuo, né, tipo, para o ar não influenciar, e simplesmente nada muda. Ao passar corrente elétrica, com ou sem ar, a bússola sofria deflexão, né, mostrando que existia campo magnético sim, né, por um fio passando corrente elétrica. Então, esse foi o segundo carão que o Ørsted passou, né, essa ridicularização, mas depois ele conseguiu convencer a comunidade científica e aprovou o artigo, e a gente ensina nas escolas, né, porque é uma teoria bastante importante. Aí vamos voltar para a regra da mão direita. Então a regra da mão direita ela vai nos auxiliar a saber para onde aponta o campo gerado
por esse fio passando corrente elétrica. Aonde você pega a sua mão direita, né? Cuidado para não confundir com a esquerda, e o polegar é sempre o sentido da corrente elétrica, né? Porque eu tenho aqui um fio, a corrente elétrica pode estar subindo, a corrente elétrica pode estar descendo, então você posiciona sempre o polegar de acordo com a direção da corrente elétrica. Os demais 4 dedos, que estão aqui nessa posição, eles representam o campo magnético gerado pela região. E aí, o campo magnético sempre vai ser circular ao fio, dado pela regra da mão direita. Se a corrente estiver subindo, então o sentido do campo magnético ao redor do fio, preenchendo aqui todo ele, vai ser exatamente nessa direção que eu estou aqui no sentido, acho que para vocês está marcando sentido horário. Tá? Se a corrente elétrica não estiver indo para vocês, mas estiver vindo para cá, muda a direção de produção do campo magnético. Ela começa a ser sentido anti-horário. Sempre voltas circulares ao redor do fio, como mostra aqui no desenho. Então, aplica a regra da mão direita, envolve o fio e você tem todo o desenho do campo magnético gerado aqui. Tá? Então, sempre em relação ao fio. E aí, lembrar dos vetores campo magnético, aonde o campo que entra, a gente coloca o xizinho, regra de vetor. Campo que sai, que é o que está fazendo a curva aqui desse lado, a gente está vendo o vetor saindo, a cabecinha dele, então eu vejo bolinha. Então, descendo, como está aqui no desenho, né? Aqui os dedos apontam para entrar, rabinho do vetor. Aqui fazendo o contorno da mão, eu vejo o vetor saindo e aí cabecinha dele. Se a corrente estiver subindo, troca a mão, ao lado da mão, né? E aí desse lado aqui agora eu vejo a ponta do dedo, então o vetor saindo, bolinha, fazendo o contorno total aqui da mão, eu vejo o xizinho, que é o vetor entrando, né, aqui na folha de papel, na tela do computador. Mais uma informação importante, as linhas de campo magnético são sempre circulares ao redor do fio, né, em volta dele, mas o vetor campo magnético é sempre um ponto em relação a esse desenho. Então aqui uma única linha tem milhares, né, ou infinitos pontos de campo magnético. Então, para desenhar esses vetores de campo magnético, você segue a regra da mão direita, ela aponta para onde estiver apontando a sua mão, então o vetor sai pela tangente e ele sempre forma um ângulo de 90 graus com um raio dessas circunferências formadas. Então aqui ó, vai ter o raio da circunferência, 90 graus, saindo pela tangente o vetor campo magnético. Essa informação você tem que saber, exercício nenhum vai te lembrar disso. Então, às vezes, você precisa desse ângulo, né, entre o raio e o vetor campo magnético, e aí você precisa saber que é sempre 90 graus. Não tem outro ângulo. Existem outras maneiras de eu representar esse mesmo desenho, porque aqui é numa perspectiva em 3D. É muito complicado você ficar desenhando assim. Não vai fazer porque é bem difícil. As vistas, né, que a gente mais adota para os exercícios, ou é essa vista de cima, ou é a vista de lado, que é bem prático de fazer o desenho. A vista de cima é quando eu opto para olhar o fio, que é a corrente elétrica, simplesmente nessa perspectiva. Ao invés de eu olhar o fio assim, você vai olhar o fio como indo na sua direção. Então essa bolinha é corrente saindo, corrente indo até você. E aí o campo magnético, pela regra da mão direita, faz aqui o contorno, nesse sentido, anti-horário, né? Então, fazendo aqui o contorno para vocês. Então, bolinha saindo, xizinho, vetor entrando. Outro lado que eu desenho, eu evito desenhar círculos. Então, você vai ter o plano. Então, aqui de um lado, você tem o vetor, para vocês, vai estar saindo, bolinha, e aí se desenha só um monte de bolinhas. E desse outro lado, contornando aqui o campo, você desenha desse lado o campo magnético entrando no papel. Então é xizinho, então você desenha um monte de xizinho desse lado, como está representado aqui. Então regra da mão direita, campo subindo, de um lado vai estar entrando, xizinho,
Do outro lado, faz o contorno, vai estar saindo, você vê bolinha. Então, são as outras representações que a gente tem. Ou você desenha assim, ou você desenha assim. Dificilmente você usa essa representação porque ela é mais complexa. Então, são as duas mais adotadas para resolução de exercícios. Bom, vocês sabem desenhar, vocês já viram a historinha, então agora precisa saber calcular a intensidade desse campo magnético sempre para fios retos e longos, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Porque dependendo do formato que tiver o fio, você muda o jeito que você calcula o valor dele, muda o jeito como você desenha, né? Sempre aplica a regra da mão direita, isso é a única coisa que não vai mudar. Mas a fórmula muda, o desenho muda, então a gente vai ver vários formatos ao longo dessas aulas. Hoje a gente só vai ver esse, mas semana que vem a gente vai ver todos os outros que existem. E aí, para um fio reto e longo, que é aquele fio comprido, né, sem deformações, eu posso utilizar exatamente essa formulinha, onde o valor do campo magnético é igual a essa constante μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo, é o quanto o vácuo permite que as linhas de campo magnético se propaguem por aí, a gente sempre usa a referência do vácuo, e ele tem um valor fixo, que você sempre vai substituir. Ele sempre vale 4π vezes 10 a menos 7, unidade dele, Tesla metro por ampere, que a gente nunca usa no exercício, só coloca o valor numérico. Então vai ser o valor dele, o μ0, vezes o I, que é o valor da corrente elétrica que passa pelo fio, tudo isso dividido por 2π vezes D, onde D é a distância do fio até o ponto que você quer saber aqui do campo magnético medido em metros. Precisa converter a unidade. Nessa formulinha, como eu tenho π aqui em cima na constante e π embaixo, então você vai poder cortar sempre um com o outro. Mas isso você só consegue para o campo magnético de fios retos e longos, porque nas outras formulinhas não vai ter o π aqui embaixo. Então aí vai ter essa diferença, por isso que eu preciso colocar ele aqui em cima. Aqui é redundante, vai cortar, mas é só aqui que corta. Nos demais casos, que a gente vai ver nas próximas aulas, o π vai sobrar, tá? Então, acostume-se a usar os dois. Claro que você corta, mas substitui aqui sempre com o valor do π. E é isso, então, nesse primeiro momento. A gente vai fazer os exercícios para ver como é que calcula e campo magnético para fios reto e longo.